Olá, nessa videoaula nós falaremos sobre o capítulo que tem como título Transformações da Cidadania e Estado de Direito no Brasil. Para iniciar esse debate, o conceito central é o conceito de cidadania. Uma pessoa é um cidadão quando um Estado reconhece os direitos dela ou, alternativamente, cidadania é a condição de ter direitos assegurados por um Estado. Ou seja, as palavras-chave aí são cidadão ou cidadania, Estado e direito. Então, ser cidadão é ter direitos reconhecidos por um Estado. Em seguida, para a gente compreender melhor esse capítulo, a gente tem que entender alguns pressupostos teóricos. O primeiro é o do Weber. O Weber, para tentar, nos seus estudos sobre estratificação social, ou seja, formação de classes sociais ou posição hierárquica dentro de uma sociedade, ele vai falar que existem 3 tipos de estratificação: estratificação por status social, estratificação por poder político e estratificação por poder econômico. Um dos maiores estudiosos e referências sobre os estudos sobre cidadania, ele vai tentar usar a classificação do Weber como ponto de partida para criar uma classificação também dos tipos de direito, que servirão também como base também para falar em cidadania. Ele cria, inspirado em Weber, 3 tipos, classifica os direitos em 3 tipos de direitos que as pessoas podem ter, segundo uma lógica ali inspirado na classificação weberiana, que a gente inclusive já falou sobre eles, os direitos civis, que são aqueles como direito à propriedade, direito à vida, direito de ir e vir, direito à livre expressão, direito à liberdade religiosa, julgamento justo, etc. Direito político, direito de votar e ser votado, e direitos sociais, que são educação, saúde, previdência, habitação, etc. E o Marshall, ele vai dizer que existe ele observando a experiência da terra natal dele, Inglaterra, o Reino Unido, que a conquista de direitos por uma sociedade, no caso da inglesa, primeiro se conseguiram os direitos civis, depois conseguiram os direitos políticos e, por fim, eles conquistaram os direitos sociais. Então, a cidadania ela evoluiu, conquistando primeiro o direito civil, depois político e, por fim, social. Aqui a gente pode traçar entre esses 3 tipos de direito do Marshall. Ele não fala em direitos humanos, que está ali em parênteses por baixo, sou eu que estou trazendo para a gente poder ampliar o debate. O Habermas vai falar naqueles 3 tipos de paradigmas jurídico de Estado, que é o paradigma do Estado liberal, o paradigma do Estado social e o paradigma do Estado procedimental. Na lógica de um Estado liberal, é cidadão aquele que tem direitos civis e políticos. Então, o cidadão é aquele que tem 2 tipos de direito, civil e político. Por um paradigma de Estado social, é cidadão quem consegue os 3 tipos de direitos: civil, político e social. E por fim, a gente poderia, trazendo o Habermas, que quer ir um passo à frente, que seria, ele introduz a noção de paradigma procedimental, que seria uma digamos, radicalização ainda nesses direitos, que incorporariam também os direitos humanos, o direito à diferença, a radicalização da participação, etc. E por fim, aqui a gente pode trazer mais uma autora que é muito debatida ao longo desse capítulo, que é a Nancy Fraser. A Nancy Fraser, ela é uma filósofa cujas reflexões são de muito interesse para a sociologia, porque é uma filosofia política social. Ela vai dialogar muito com um autor chamado Axel Honneth, que é da 3ª geração da Escola de Frankfurt, ou seja, sucessor do Habermas, naquela linhagem que a gente já comentou em outras situações. E aí ela vai trazer que para a gente conseguir a cidadania, a gente tem 3 tipos de luta. A luta pela representação,
a luta pela redistribuição e a luta pelo reconhecimento. Ela concentra, na maior parte dos textos dela, a discussão nos dois últimos tipos, né? A luta pela redistribuição e a luta pelo reconhecimento. Mas o texto também fala na luta pela representação. Falando inicialmente sobre a luta pela representação, vamos pensar, né, para refletir aqui junto com essa lógica do que o texto traz, né, como que é o perfil da população brasileira e como é o perfil dos nossos representantes no legislativo. Na população brasileira, cerca de 50% da população brasileira é composta de negros, ou seja, pelas categorias do IBGE, pretos mais pardos. Só que os deputados federais que se autodeclaram negros são 24%, ou seja, há uma subrepresentação. Há menos deputados, né, que têm essas características do que na população brasileira. Outro, né, caso de como que a representatividade está assimétrica ou deficiente é no caso, né, por gênero. As mulheres são cerca de 50% da população brasileira. Mas, entre os deputados federais, né, na Câmara Federal, só 13% das deputadas são mulheres. E, por fim, aqui um dos dados mais estarrecedores, né, que é o recorte por classe, né, na população brasileira, pessoas que têm patrimônio de R$1 milhão ou mais é menos de 1% da população. Já entre os deputados federais, eles são, que têm esse patrimônio declarado, são 47%. Ou seja, tem um descompasso enorme, né? A quem eles estão representando, o interesse de quem, né? Metade da Câmara Federal, né, defende o interesse de quem quando o recorte é classe ou poder aquisitivo. E nessa luta por representação e nesses debates por representatividade, né, entra, né, que vários grupos eles simplesmente não são representados da forma adequada. E também traz outros questionamentos de por que as pessoas não se fazem ser representadas, né? Por que uma mulher pobre, negra e uma mulher pobre, negra e uma mulher pobre e negra, né? Por que ela votaria num homem branco e milionário, né? O que faz ela, né, votar em alguém que não tem nada a ver com as características dela? Isso também é um outro grande debate para a gente trazer nessa questão da representatividade. Em seguida, uma discussão que a Nancy Fraser traz, mas que ela é herdeira de uma tradição marxista, é a própria questão da distribuição da riqueza, né? Você não constrói cidadania se também a riqueza não for distribuída de forma mais ou menos igualitária ou com equidade na sociedade, né? Aqui a gente tem a representação de como que é a distribuição da riqueza na sociedade brasileira, né? Ali a gente tem, né, representado na primeira barra, né, a população brasileira, os 10% mais ricos em azul, os 90% mais pobres em vermelho, e ali a distribuição da riqueza. Então, aquela pequena parcela, os 10% mais ricos da população brasileira, detém mais do que a metade da riqueza, né? 55%, 58% da riqueza nacional. Ou seja, o Brasil é um país rico, já foi durante muito tempo, estava na lista entre os 10 países mais ricos do mundo, mas toda essa riqueza, ou a maioria esmagadora dessa riqueza, está concentrado na mão de uma parcela muito pequena da população, né? Então não tem como um país ser um país desenvolvido, de primeiro mundo, com cidadania, se a riqueza gerada por esse país ela fica na mão de uma meia dúzia de pessoas, né? E quando eu digo meia dúzia de pessoas, eu estou falando isso literalmente, né? As 6 pessoas mais ricas do Brasil, as 6 pessoas mais ricas do Brasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, meia dúzia literal, né? Entre os quais estão lá o dono do Banco Mafra, o Eduardo Saverin, né? As 6 pessoas mais ricas do Brasil têm mais patrimônio do que as 100 milhões de pessoas mais pobres. 6 pessoas detêm mais do que, né, a base da pirâmide, as 100 milhões de pessoas mais pobres, né? Para isso, para a gente ter ideia de como que a riqueza é concentrada, né? Sem entrar numa polêmica historiográfica, né, é óbvio que essa riqueza também tem a ver com a história do Brasil, né, quase 400 anos de escravidão, né, exploração de mão de obra gratuita
né, por uma elite. Essa elite acumulou toda a riqueza durante quase 400 anos, enquanto a massa da população, né, trabalhou de graça, né, por quase 4 séculos. Então é óbvio que ia ficar ter um reflexo nessa má distribuição de riqueza, né? E essa riqueza concentrada, ela foi concentrada via herança e continua até hoje por mecanismos de herança na mão de meia dúzia de pessoas, né? Aqui, quando a gente compara com países desenvolvidos, os quais a gente inveja, né, tipo a Noruega, né, olha o gráfico, a diferença com a Noruega. Noruega, Brasil. Noruega, Brasil. Noruega, Brasil. Então a gente vê que a Noruega, né, é muito menos concentrado do que no Brasil. Aqui no link embaixo, na descrição do vídeo no YouTube, tem um link que ele vai dar na metade de um vídeo, né, na metade, que eu explico um pouquinho dos mecanismos de concentração de riqueza, né, um vídeo que eu tinha feito para uma outra matéria, mas ali começa a partir de, acho que 12 minutos, a contagem, quando eu começo a explicar alguns dos mecanismos de concentração de riqueza que estão em funcionamento no Brasil. Se você tiver curiosidade sobre o assunto, vai ali na descrição e clica lá. E por fim, a gente tem a questão do reconhecimento. O reconhecimento, né, a luta pelo reconhecimento é tentar trazer identidades que não foram valorizadas ou que não são valorizadas pela sociedade, né, e tentar fazer com que elas sejam reconhecidas, dadas, né, igualdade, equidade ou justiça social. Nesse debate é importante a gente trazer também os conceitos de igualdade, equidade e justiça social, que são um pouquinho diferentes, né? Inclusive seria interessante se alguém fizesse um comentário sobre a diferença entre esses conceitos, ou pelo menos sobre os dois primeiros, no fórum. A luta pelo reconhecimento é uma luta pelo reconhecimento das diferenças ou das identidades que são desvalorizadas, né? Como, por exemplo, a identidade das mulheres, negros, LGBTs, quilombolas, indígenas, deficientes, etc., né? Porque são grupos, né? São identidades que são desempoderadas, né? São minorias, mas não no sentido quantitativo da coisa, mas em termos de poder, né? São minorias porque têm menos poder do que outros grupos, né? A questão também sobre a interseccionalidade, ou seja, quanto mais identidades dessas estigmatizadas ou subalternas as pessoas têm, né, também menor, né, o reconhecimento ou prestígio social, né? Então, se é uma mulher negra, lésbica, né, ela vai ter, digamos assim, o acúmulo, né, o acúmulo de um capital negativo em termos de reconhecimento. E um último ponto importante, né, que esses reconhecimentos dessas identidades, né, aqueles que não querem ceder o reconhecimento, geralmente utilizam de várias estratégias, né, como, por exemplo, separar essas lutas, né, não fazer com que essas pessoas se unam, né, em prol de que todos lutem em prol do reconhecimento de forma ampla. As mulheres reconheçam os movimentos negros, os negros reconheçam os movimentos feministas, etc. Que haja aliança, né, entre esses grupos que têm identidades desvalorizadas. De uma forma geral, é isso, né, do que se trata o texto, embora o texto não traga de forma tão explícita, que eu trago com exemplos para ficar mais fácil, né, a compreensão do texto. E daí eu gostaria de ver o comentário que vocês lessem o texto, né, e comentassem lá no fórum, beleza? Então tá, falou então, pessoal.